Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade, praticidade e recebe onde estiver. Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços, Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, e neste episódio nós vamos enveredar pelo mundo do futebol. Mais um, né? Rapaz, aí é assunto que a gente gosta, amigo. A nossa pauta predileta. Apesar do amigo não ter jogado absolutamente nada na vida. Tu é doido, macho. Eu sou atacante, rapaz. Rapaz, deixei muito esse sujeito na cara do gol. Tu é doido. Nos bons tempos que a gente jogava ali. Amigo, você já conhece essa história aqui, mas eu vou repetir pra quem não conhece. Eu joguei certa vez com um famoso cantor de rap, carioca. Eu fiz só 4 gols. Quando eu saí, ele falou, rapaz, já vai, artilheiro. Eu disse, não, já demonstrei aqui o meu talento. Sou matador, pô. Certo. Ok, Ronaldo. Antes de a gente começar o nosso episódio apresentando o nosso convidado, eu queria que o amigo apresentasse os nossos parceiros nesse ano. Pois não, Ale Farias, Beach Park, é onde é ser feliz agora. Ser feliz agora. 40 anos de Beach Park. É verdade. É pura diversão, entretenimento à beira do mar. É verdade. Entendeu? São 4 resorts. 4 resorts. E vem mais um aí. Vem um quinto aí. Vem um quinto aí. Tem várias atrações, vários brinquedos, né? Sim. Inclusive tem um agora recém-inaugurado que é o Surreal esse ano, né? Surreal, exatamente. Surreal. Temos o Arvorar, né, que foi inaugurado recentemente, um parque de observação da fauna e da flora brasileira. Exato. Belíssimo. Temos Vila Azul do Mar. Vila Azul. Rapaz, e temos o mar, né? Né? Temos o quê? 2 barracas de praia, né? Na verdade é uma que é contígua, né? Contígua. E o mar, né? Certo. O mar. E para saber mais sobre o Beach Park, beachpark.com.br. Agradecemos também Nissan Jangada, que está com a gente nessa temporada, Gustavo, e a turma da Nissan sempre chegando junto. Pois é. Dos clientes que querem comprar um Nissan 0 km, 2 endereços em Fortaleza, hein? Estamos falando da unidade que fica na Washington Soares 255 e também na Júlio Ventura número 200. Você chegando em um desses 2 endereços da Nissan Jangada, você que tem empresa, você que é PCD, você que é taxista, você vai ter condições especialíssimas sendo atendido pela turma da Nissan Jangada. Disse tudo. Não é verdade? E para terminar, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Exatamente. Sabe o que me acostumei mesmo, Gustavo? A receber no conforto do lar as compras que eu faço no São Luís. Pois não é, cara. Rapaz, não tem coisa melhor. Por exemplo, melancia. Eu adoro melancia. Mas, bicho, carregar melancia é osso, né? Um amigo compra no e-commerce só para não carregar melancia? Pô, é uma das facilidades, né, bicho? Certo. Ficar carregando melancia, pô. Melancia é pesado, né? O amigo gosta que tipo de melancia? Aquela baby? Redonda. Eu gosto daquela redondas, entendeu? Certo. Melanciazinha, suquinho de melancia com canela, é a melhor coisa que tem. E é? Quer saber como é que faz para pedir no e-commerce? Como é que faz? Pode entrar no site, mercadinhosaoluís.com.br, pode baixar o aplicativo, certo. Pagando, deixa em casa. Certo. E o velho 91369471, né? Como é o número aí? 91369471. Repita. 08, não é não? 91369451. Eu falei o quê? 91369451, pô. Pô. Ele tá querendo me derrubar. 91369451. Não, o amigo falou 7 mesmo. Eu falei 7? Falou não, 7. É porque eu me confundi, eu fiquei emocionado. 913... Não, tudo de novo? Não, vira pra ele. É que eu fiquei emocionado. É 91369451. Repita. 085-99136-9451. Só para Fortaleza? 5. Só Fortaleza. Para Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, né? Fortaleza. Certo. Fortaleza. Eu tô aqui em Sobral e... Mudou? Não sei. Mas que eu saiba, o texto é Fortaleza, entendeu? Certo. Se mudou, não avisaram a gente, entendeu? Eu torço pro Tirol e moro aqui em Santa Quitéria. Vai receber? Não vai. Não, é só Fortaleza. Exatamente. 9136-9451. Gustavo, apresente o nosso convidado. Olha, Ale Farias, ele é farmacêutico,
de formação farmacêutica, mas é um amante do futebol. Desde 85, frequenta os estádios para assistir o seu time do coração, certo? Mas, de um tempo para cá, teve a brilhante ideia de fazer um time para uma conhecida rede de farmácias brasileira, e ele, hoje em dia, assumiu, né? Ele deixou de ser o farmacêutico, agora ele é o diretor, o CEO desse clube que ele vai contar a história. Ele é Sávio Santos. Sávio Santos aqui no Agora Pode, pô. Ele é o CEO do Tirol. Tirol. Pô, Sávio, caramba, hein, cara. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Um grande prazer aqui sentar aqui onde grandes pessoas, grandes personalidades do esporte já estiveram, né? Eu tô me sentindo bem importante, né? Coisa que eu não sou. Você é, mas já soube que Zico, Sérgio Alves, Magno Alves, grandes ídolos passaram por aqui. Eu disse, rapaz, eu tô no canto certo, né? E para mim é sempre um grande prazer falar sobre o Tirol, né? Centro de Formação de Atletas do Tirol, um clube que foi fundado aí agora em 2022, né? A primeira SAF do estado de Ceará. Tá. Mas apesar da pouca idade, é uma trajetória de 15 anos, porque existe uma associação precursora por trás, que é o Grêmio Recreativo Pague Menos, né, que foi um projeto que eu fundei dentro da rede de farmácias para botar funcionário para jogar futebol depois do expediente. Então você era funcionário da Pague Menos? Durante 20 anos fui funcionário da Pague Menos. Sou farmacêutico de profissão, né, formado. E atuei como farmacêutico de 2001 até 2020, né, como farmacêutico. E em meados de 2009 eu montei o projeto chamado Grêmio Recreativo Pague Menos, né, onde hoje fica o nosso centro de treinamento ali no Jacarecanga. Era um terreno baldio, 16 mil metros quadrados, associado, ligado ao centro de distribuição da Pague Menos ali na Leste-Oeste, e que a empresa não tinha intenção de movimentar. E aí eu gostava muito de futebol, gostava de tudo que era esporte, eu tinha uma admiração muito grande pelo Sesc, né? Eu malhava lá no Sesc, utilizava as dependências do Sesc, eu disse, rapaz, vem muito funcionário do comércio de Fortaleza frequentar o Sesc aqui, e muito funcionário da Pague Menos. E eu disse, cara, eu tenho uma área ali, 16 mil metros quadrados, tenho uma ideia, o que é que me falta? Dinheiro. Mas peraí, mas os donos da Pague Menos têm o dinheiro que pode me ajudar. Então eu montei um projeto e aí apresentei aos sócios, né, proprietários na época, Dr. Deusmar Queiroz e Dr. Biraniço Alves, né? E disse, doutores, por que a gente não usa essa área, limpa esse terreno e a gente constrói aqui uma quadrazinha, um campo de futebol, um centrozinho administrativo e a gente cede para os funcionários baterem bolinha no final de semana. Trabalho muito pesado. No centro de distribuição, à época, em 2010, 2009, 2010, eram 1.500 homens trabalhando no centro de distribuição. Era, na época, era o maior centro de distribuição da América Latina, né? Hoje já existem outros, né? A Pague Menos praticamente já tem todas as regiões, mas esse era o maior de todos. Ele fornecia a medicação, né, os produtos da Pague Menos para todo o Brasil. Caraca. Então, e eu era farmacêutico dessa distribuição, né? Então, eu tinha o terreno, tinha a ideia, faltava o quê? A grana. E aí eu fui atrás de quem tinha. E aí, uma das minhas grandes vantagens sempre foi de convencer essas pessoas de que aquilo que a gente está planejando é bom para alguma coisa, né? E era bom para o funcionário. Então, a gente conseguiu montar uma equipe, né, de 15, 16 funcionários. Eu contratei uma comissão técnica e botava esses funcionários para treinar depois do expediente. Treinar mesmo. Treinar mesmo, treinar. E eu tinha a ideia de saber, poxa, será que esses funcionários, eles treinando 3 a 4 vezes por semana, será que eles conseguiriam jogar competições de alto rendimento? E aí, só que a gente não tinha expectativa, né, de entrar em competições de alto rendimento. E aí o que foi que aconteceu? Pai, vamos disputar aqui contra outras empresas, né? E aí fomos disputar campeonatos do comércio de Fortaleza, promovidos pelo sindicato, né, dos comerciários. E aí a gente jogava contra Gerardo Bastos, Otoshi, Esplanada, Bambam Calçados, né? Era 11 contra 11, 11 contra 11, né? Campo oficial, normal. Campo oficial, né? Jogava os campeonatos do subúrbio, jogava no Murilão, Messejana, jogava no Salgado da Gama, né? Jogava nesses campos. UFC. E aí, no primeiro ano, a gente montou um timezinho mais ou menos meia boca, né? E aí Quem que treinava, sabe? Era o primeiro treinador da gente, foi o Ronaldo Salviano, que foi atleta de futebol profissional do Ceará, jogou em casa e tudo. E aí, no primeiro ano, a gente levou, foi até bem, mas a gente levou uma goleada da Bambam Calçados, 6-1, isso machucou demais. Foi uma sapatada. Foi uma sapatada com chinelada, né? Porque 6-1.
E aí eu disse assim, rapaz, que campeonato doido é esse? E aí a gente foi descobrindo que tinha muito cara que jogava futebol profissionalmente, terminava a competição e se empregava nessas empresas, né? Pra não ficar desempregado, né? E eu disse, cara, rapaz, é estranho isso aqui. Eu tô com um time só de funcionário e os caras com profissional, ex-profissional. Beleza, mas ainda assim a gente classificou, fomos para o primeiro mata-mata, pegamos Gerardo Bastos. 2-1. Perdemos e fomos eliminados da competição. E o que foi que eu descobri nisso? Que do time da Gerardo Bastos tinham 5 atletas funcionários do Sem Distribuição da Pagamentos. Mas peraí, não era obrigatório você trabalhar na empresa. Você tinha que ser sindicalizado. Entendi. Então os caras falaram, peraí, agora tá errado. Então, os 5 melhores jogadores do time que me eliminou eram meus colegas de trabalho. O time da Bambam Calçados aqui tem pelo menos uns 3 ou 4 profissionais e ex-profissionais. Matei a charada, deixa comigo. Eu sei que no próximo ano eu fiz logo uma competição interna da Pagamentos, movimentei mais de 600 colaboradores e aí selecionei os 22 destaques. Desses 22 destaques, 18 eram sem distribuição. Atletas, funcionários ali da região do Grande Pirambu, Vila Velha e tudo. E aí só talento. E eles, meu irmão, agora é o seguinte, vocês vão sair 1 hora mais cedo do trabalho, a gente vai lhe dar aqui a alimentação, tudo no seu... Sério. Porque se uma coisa o futebol não me ensinou foi a perder. Eu me acostumo com a derrota, mas eu não aceito. Então eu passo muito tempo sofrendo. E aí foi o que aconteceu. Montei o time e eu disse, nunca mais eu perco essa competição. E aí, 2011, 2012, 2013, 2014, tetracampeão. E eu parei de jogar porque não tinha mais graça. Vixe. Tu jogava também? Eu jogava quando era campeonato suburbano no aspirante. Porque aí titular era um pouquinho mais complicado, porque o cara organizar e jogar, mas eu sempre joguei. Minha bolinha, eu sempre fui um cara... Qual de toda... posição? Comecei como ponta direita, né? Rapaz, tem cara de ponta direita. Ponta direita, eu era mais baixinho, velocista, e meu apelido era Catinha, que é o meu ídolo no futebol. Sim, né? Pra quem vai nos assistir que conhece. 80, né? 86, né? Então o Catinha era meu ídolo. Quando eu entrava no campo com os atletas do Ceará, eu andava mandada com Catinha, né? Então, assim, eu sempre gostei e eu sou não só um futebolista, eu sou um desportista mesmo. Eu acompanho tudo que é modalidade, eu joguei várias modalidades. E isso vem desde a infância. Por quê? Porque na época de colégio, eu era o garotinho da sala que botava na agenda dos meus coleguinhas e dizia, olha, o Interclasse esse ano vai ser com a camisa do São Paulo, o número é amarelo, você compra lá na loja da Pedro Pereira, pede sua mãe pra ir lá e você costura. O campeonato vai começar tal dia. E eu montava os times. Então, desde pequeno, eu sempre fui... CEO. Eu já era o cara da liderança, né? E na Pagamentos não foi diferente, né? E aí, eu comecei a ter uma relação muito boa com o Dr. Deusmar e com o Dr. Biranilson, né? E aí eles passaram... Por conta do futebol? Por conta do futebol. Eles gostam de futebol? Eles gostam de esporte, futebol, mas o que eles gostam mesmo é da Pagamentos e ganhar dinheiro. Isso aí o Dr. Deusmar, ele particularmente, ele tem um hobby, podemos chamar assim, que é investir em bolsa de valores, né? Ele gosta muito disso. E a Pagamentos que é um grande filho, né? O Dr. Deusmar deve ter umas 40 e tantas empresas aí, né, ou como dele, ou sócio, alguma coisa, mas a Pagamentos realmente é aquilo que mexe com o coração dele. É a segunda maior rede do Brasil, né? E aí, isso aí começou, essa brincadeira de funcionários começou a ficar séria. Qual era a faixa etária desses funcionários? Normalmente, nesse campeonato até 25 anos de idade, normalmente os nossos atletas eram. E o que aconteceu? Assim como eu falei que a Bambam tinha alguns atletas ex-profissionais, o que foi que aconteceu? Vários atletas profissionais terminava o Campeonato Cearense, que era apenas de 3 meses, passava o ano desempregado. O que é que os caras nos procuraram, sabe? Consegue um empregozinho pra gente trabalhar aí no CD da Pagamentos e tudo, e a gente participar do teu projeto. E aí eu fiz uma parceria muito boa com o pessoal de recursos humanos do Sem Distribuição. E aí eu disse, cara, eu tenho uma relação aqui de 25 caras querendo trabalhar no grupo, só jogador de futebol. E aí o cara gostava também, né, o Gabriel, o parceiraço que a gente tinha lá, e disse assim, sabe, manda esses vinhos, quarta-feira, processo seletivo. E aí, Gabriel, mas é o seguinte, cara, tu sabe, jogador de futebol tem 2 características. Ele tem pouco estudo e não gosta de trabalhar. Ele gosta de bola. Não, mas dá um jeito aqui. Eu sei que aí dos 20 contratava 12, 13. Meu irmão. Pra fazer o quê? Pra trabalhar, ser auxiliar de depósito, carregar caixa, né? Estoque, essas coisas. Mas o que eles queriam mesmo era jogar bola. Entendi. Ter a carteirazinha assinada, o dinheirinho caía todo dia e jogava bola. E aí, em 2013...
a gente ganhou uma Supercopa de clubes, né, de clubes aqui em Fortaleza, a região metropolitana, e isso chamou a atenção do presidente do América Futebol Clube, na época, né, o Ameriquinha. Né, o Ameriquinha mesmo, Ameriquinha, Calouros, Ameriquinha, que era o segundo clube de todo mundo, né? Antes de acabar, né? Isso, antes de acabar. E aí, só que o América, nessa época, ele estava parado, né? Tava parado, não estava em atividade, e o presidente me chamou e disse assim, sabe, sou presidente do América e tudo, e eu queria lhe fazer um convite. Eu disse assim, pois não. Eu queria que você representasse o América na 3ª divisão do Campeonato Cearense. Caralho. Aí eu disse assim, cara, mas peraí, eu não sou clube profissional, como é que eu vou fazer isso? Não, é o seguinte, você entra com os atletas e a comissão técnica, você já tem um campinho de futebol, você já tem uma condição mínima de treinamento, e aí eu pago todas as taxas, eu tenho o clube, as camisas e a inscrição. O que é que você acha? Agora eu não tenho dinheiro para pagar atleta. Como é que a gente faz? Peraí, então deixa eu conversar com os atletas, né? Pessoal, a gente tem esse convite. Então já dá para jogar o Cearense. Cearense, Série C, 3ª divisão. Série C. E aí eu conversei com os meninos, cara, vocês querem ser agora? O cara não vai pagar, não tem recurso nem nada, e a Pagmeno não vai entrar com nada. A Pagmeno não quer esse negócio aí, não. Ela quer os funcionários jogando bola, nada de profissional, né? E aí os caras, não, Sava, a gente vai, né? E bora. E aí o que foi que aconteceu? Campeão cearense em 2013. Da Série C. Da Série C. O América foi? O América, depois de 26 anos. A gente tinha somente 5 jogadores profissionais que o presidente do América trouxe, que eram atletas que ele jogava sempre com ele. O resto eram os meus funcionários. Rapaz, Guga, Lê, isso foi uma repercussão. Não, mas peraí. Onde é que foi a final disso? PV. Ganhamos nos pênaltis do Barbalha. Do Barbalha. E naquele ano o Barbalha tinha ganho a Taça Fares Lopes e ia representar, era uma das equipes representando a Copa do Brasil. Puta, né? E o América, o glorioso América ganhou. 2013, campeão cearense da Série C, América Futebol Clube. Rapaz, olha aí. E aí o que é que aconteceu? Isso gerou uma repercussão que em fevereiro, meados dia 20 de fevereiro, quem veio a Fortaleza? O pessoal da Placar. O pessoal da Placar veio fazer uma reportagem e se você pegar a revista Placar de fevereiro de 2014, tem uma matéria de uma página descobrindo o América. Equipe de farmácia vence título estadual após 26 anos. E aí o doutor Deusmar, como é que é isso? E aí deu aquela empolgação, comprou 100 exemplares, deu para o pessoal do CD. Eu, quando chegava lá no escritório, quase ninguém sabia quem eu era. Falava comigo, o pessoal se levantava para bater. Pá, eu assistiu nada. É porque os homens se empolgaram e disseram que o projeto era bom, que eu era maravilhoso. Essa final tá no YouTube, não? Não sei se tá. 2013, final da Série C. Mas aí o América continuou, não? Aí o que é que acontece? Nós continuamos em 2014, 2015 com o América, a mesma parceria, e aí conseguimos manter o América na 2ª divisão. Quando a gente saiu, aí o presidente do América parou. Então o América hoje voltou, tá parado novamente. E aí por que a gente parou? Vocês não conseguiram o acesso, né? Não, claro, para a Série A não. Não, não tinha. Aí era um passo a mais, precisava de mais investimento, né? Do que só com um funcionário, né? E aí o que aconteceu? A gente viu a necessidade naquela época de a gente divulgar o nosso projeto. Porque o nosso projeto estava ficando conhecido, o pessoal já estava começando a chamar o time da Pague Menos. E aí eu disse assim, cara, por que a gente não divulga mais o Grêmio Recreativo Pague Menos? Que é o nosso projeto mesmo, né? Só que para o futebol tinha que ser profissional, né? Tinha que ser profissionalizado. E o custo era alto. E o doutor Deusmar Altomiro não tinha interesse. E aí qual foi a minha sacada? Vamos para o futsal. Porque o futsal, por ser modalidade esportiva amadora, tinha um campeonato cearense que era transmitido pela TV Diário, aos domingos. Verdade. E aí eu disse assim, cara... Investimento menor, né? Bem menor, né? E a gente tinha uma boa quadra, né? E eu disse, cara, pois vamos fazer isso. E aí aconteceu. A gente aí tu pegou a galera do campo e botou na quadra? Alguns dele. Mas aí, no caso do futsal, a gente já começou a abrir para a comunidade. Foi quando a gente começou a abrir para aquela comunidade de atletas que tinham de 20, 21 anos. Em 2014, a gente jogou a primeira competição, campeonato adulto, né? A gente não chama profissional, a gente chama adulto de futsal. Terminamos na 5ª colocação, perdemos pro campeão nas quartas de final, que foi o Mombaça na época. E a gente teve transmissão da TV Diário. E aí, símbolo da Pague Menos, doutor Deusmar assistiu. Mas o nome era Pague Menos. Grêmio Recreativo Pague Menos. Certo. Aí, por questão de propaganda, a TV Diário só chamava de Grêmio Recreativo. Mas todo mundo já chamava time da Pague Menos, time da Pague Menos. E aí houve uma repercussão muito positiva, a gente conseguiu esse jogo na televisão, a gente venceu, na época a equipe do 7 de setembro, e aí a gente, no outro ano, o doutor Deusmar disse, rapaz, sabe de uma coisa, o que é que você quer fazer? Eu disse assim, eu queria ganhar o campeonato. Aí disse, mas quanto é que é isso? Isso é um pouquinho mais do que o senhor deu.
faço o orçamento e aí eu montei a melhor equipe de futsal do estado do Ceará em 2015. Ganhamos o primeiro turno em cima do Horizonte, que era a grande força na época, né? Derrubamos o Horizonte na semifinal e ganhamos do Tianguá na final do primeiro turno. Jogo na Unifor, lotado, gente de Tianguá veio, o funcionário da Pague Menos foi, doutor Deusmar foi, doutor Biranilson, diretores da Pague Menos que eu nem conhecia. Eles chamaram e levaram. Cara, a gente ganhou esse campeonato, meu irmão. Aí fecharam a churrascaria, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu só chorava, né? Minha esposa do lado, tu vai morrer, seu pai, se eu morrer hoje eu morro feliz, né? Porque eu nunca tinha conseguido reunir tanta gente importante da empresa que eu trabalhava assistindo um jogo de futsal. Então, assim, a gente ganhou e houve uma repercussão muito grande, né? E aí começou, time da Pague Menos, e começou, e eles começaram a gostar. Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeão naquele ano porque a gente perdeu para o Horizonte a final da competição. E aí o que acontece? Foi uma frustração grande, porque o nosso time, mas o time do Horizonte também era muito forte, porque o futsal, como são 14 atletas só, os 14 a gente pegava, os outros eram o Horizonte. Então ficou essa rivalidade. 2016 a gente foi semifinalista, mas fomos, por conta do vice-campeonato, a gente foi disputar a Liga Nordeste de futsal. E aí fomos campeão da Liga Nordeste de futsal em 2016, time da Pague Menos. Perfeito. 2016. A gente derrotou Balsas do Maranhão, Sampaio Correia, Moita Bonita, que era um time conhecidíssimo lá de Sergipe, né? Então, times tradicionais do Nordeste, né? Então, tá lá o nosso nomezinho lá em 2016. História, né? 2017, 2018, a gente já diminui o investimento, porque aí a gente já estava começando a vislumbrar o futebol de novo, né? Campo, né? Quando a gente começou a pegar, a gente fez a parceria com um time chamado Verdes Mares, que era um time de base, que tinha um time sub-20 que pediu emprestado o nosso campo para disputar o Campeonato Cearense. E eu comecei a acompanhar o processo deles de treinamento. E vários dos meus colaboradores eu botei para treinar o time, né? Cara, dá uma ajuda a esses meninos. E era um time lá do Pirambu, né? Um time, cara, vamos dizer assim, bem sofridinho, né? E a gente deu uma ajuda. E eu comecei a ver, cara, tem uns garotos bons de bola, né? E tudo. Por que a gente não faz isso? E aí eu montei um outro projeto para dizer assim, doutor, por que a gente não abre para a comunidade? E vamos agora revelar talento e fazer um trabalho social, tentar formar um atleta cidadão, diminuir a criminalidade infanto-juvenil aqui na área e tudo. Porque se a gente chamar o menino para a escola, é difícil ele ir. Porque se ele não gostar, é complicado, né? Mas se chamar para bola, ele vai, ele se interessa. Então, aí o Verdes Mares fez uma boa campanha, eu gostei e disse, cara, agora eu vou montar os nossos times de base. E aí abri, comecei a selecionar garotos, né? E aí o doutor Deusmar e o doutor Biranilson se convenceram de que era bom. E aí a gente federou as bases do Grêmio Recreativo Pague Menos, né? Tá. E aí em 2018 a gente revelou 2 talentos no futebol que a gente mudou, assim, ajudou a mudar a realidade de 2 garotos, e vocês vão conhecer, um deles hoje é um dos maiores jogadores do Brasil em atividade hoje, o Eric Puga. O Puga, né? O Eric Puga é do Pirambu. É egresso do... 2018 foi um dos nossos destaques do Campeonato Cearense Sub-20. E o Caio Vidal, que saiu do Internacional, foi pro Bahia, do Bahia hoje está na Bulgária. Então são 2 garotos hoje que chegavam no clube e a gente dava uma ajuda de R$100, R$150. Para se deslocar, hoje estão ganhando seus 400, 500 mil mês. O Puga foi, então, do Pague Menos... Grêmio Recreativo Pague Menos em 2018. E depois foi pro Ferroviário. E aí, a grande pergunta que muita gente me faz, o Puga foi vendido por 18 milhões. Quanto foi que pingou aí na conta do Tirol? Cara, muito pouquinho. Por quê? Porque na época, como o Grêmio Recreativo Pague Menos, a gente era apenas uma associação que a gente montava time para fazer um trabalho social. E aí, quando terminava as competições, pessoal, terminou a competição, é igual férias escolar, ó, tá todo mundo de férias, próximo ano se junta pra gente treinar de novo. E aí, quem se destacava, olheiros pegavam os meninos e jogavam em outros clubes e não deixava nada pra gente, até porque a gente nem tinha essa perspectiva, né? Não tinha isso no radar. Aí as coisas começaram a mudar. Quando foi que veio o ponto de virada da associação para o Tirol? Em 2020, houve um jogo no Castelão, Ceará Internacional. O Internacional venceu de 1-0, depois de 10 anos que ele não ganhava do Ceará, né? E o gol foi do Caio Vidal, que era nosso atleta. Primeiro gol como profissional do Caio, torcedor do Fortaleza. E aí eu assistindo o jogo, eu liguei pro doutor Deusmar. Eu lembro desse jogo. Doutor, o senhor assistiu o jogo? Aí eu disse assim, assiste aí, o que foi? Esse garoto que fez o gol, doutor, ele é Caio Vidal, ele é do Pirambu,
foi atleta nosso em 2018, esse menino deve valer aí uns 10 milhões de reais. Aí o doutor, peraí. E a gente não tem nada dele, doutor. Aí, quando eu falei isso pra ele, eu disse, peraí. Se você tá falando pra mim que eu estou deixando de ganhar, é a mesma coisa que tá perdendo dinheiro. Segunda-feira na minha sala, você vai me explicar isso aí, eu quero saber como é que a gente ganha dinheiro com futebol. E aí a responsabilidade aumentou, né? Disse, rapaz, e agora? Eu sei que as pernas começaram a tremer. Tu é doido, eu coração, aqui, o coração, disse, rapaz, eu tinha 15 mil por mês para gerir esse projeto agora o homem quer virar centro de formação de atleta, quer fazer alto rendimento, não sei o quê. Mas eu vou, como tudo na vida, eu botei aqui. Você ainda era farmacêutico? Farmacêutico, ainda era farmacêutico. Rapaz, tu ainda dividia tudo. Eu trabalhava até 4 horas, de 4 às 6, tava ajudando os caras a botar os caras para jogar. E aí eu peguei, pesquisei o mercado, pesquisei tudo. Aí quando segunda-feira, doutor, eu tô aqui. E aí, como é que é isso? Como é que funciona? Aí eu fui dizer para ele como é que se ganha dinheiro com futebol. Você se ganha dinheiro com futebol com premiação, mas aí você precisa de uma categoria profissional. Mas o que dá muito dinheiro no futebol é venda de atleta. Né? Isso não considerando patrocínio, essas coisas. Né? Hoje está dando muito dinheiro com bets, né? Mas vender atleta. Porque um atleta que você vende, você tira um investimento de 10 anos. Porque é um absurdo a quantidade de dinheiro que o futebol movimenta. E aí eu disse para ele mais ou menos como é que funcionava. Ele disse, eu quero. Eu tenho um projeto na Fundação Deusmar Queiroz, que é um projeto onde a gente ajuda apenados de bom comportamento. Alguns apenados saem do presídio, 7h30 da manhã, vai lá para a minha fundação, trabalhar com marcenaria, com parte elétrica e tudo. A família tem condições de almoçar com o cara e tudo. É um projeto que eu tenho há 10 anos, só que agora o fórum não proibiu de virem para cá por conta da pandemia. Como é que eu vou tirar 40 egressos... E se eles voltam com Covid e matam uma Roma. Então isso era 2020? Isso, 2020. E aí ele diz assim, eu estou descontinuando esse projeto e o investimento que eu fazendo nesse projeto, eu vou fazer nas suas crianças. Se eu ajudei o cara que errou, agora eu vou ajudar a pessoa a não errar. Então vamos mudar o viés. Então eu ajudei o cara que cometeu o crime, e agora eu vou ajudar a criança a dizer para ela, olha, não faça isso. Né? Vou tentar tornar o atleta cidadão e se a gente descobrir um talento que dê para ganhar dinheiro, maravilha. E aí foi quando eu montei o projeto para ele, disse, olha, doutor, a gente precisa de investimento em estrutura, a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa disso e aquilo outro. E ele disse assim, eu topo. E a caneta do homem é muito forte. A gente bota aqui a assinatura Deusmar Queiroz. Na hora que ele faz assim, eu acho que ele e ele gosta de bique, né? Eu acho que esses caras gostam de bique, não sei porquê, né? Eu acho que é porque é mais fácil de achar, né? É por isso que tem dinheiro, não gasta dinheiro com caneta. Aí ele, quando eu vi a bique assinando, eu disse assim, caramba, que responsabilidade. Agora, doutor, é o seguinte, eu não tenho mais como ser farmacêutico. Eu tenho que ser exclusivo do clube. Ou foco né? aqui, né? E aí ele disse assim, o que é que você precisa? Minhas contas. Eu tenho 20 anos de empresa, eu tenho um negocinho para receber aí. Aí ele disse assim, tá feito. Então, eu me deu todas as minhas contas da PagMenos, recebi tudo direitinho, graças a Deus. E aí pronto, tudo. Aí me tornei, papoco mais rápido do que duro. Aí ele Aí eu disse, doutor, mas o salário também farmacêutico, né? Agora eu sou diretor de clube, né, e tal. Eu trabalho diretamente das Maqueiróis. Aí ele disse assim, rapaz, tu é muito pidão. E ele me chama disso, né? Quando eu chego lá, ele disse, lá é um pidão. Mas, doutor, tudo que eu consegui foi pedindo mesmo, né? O não eu já tinha. E outra coisa, sonhar ainda é de graça. Então, eu estabeleço o sonho e vou atrás e corro atrás dele mesmo. Se dá, Deus, se não dá, paciência, mas eu fui atrás. Eu posso pecar por excesso, mas eu não pego por falta, né? Então, eu cheguei pro doutor Deusmar e vamos tocar. E aí, de 2020 para cá, a gente vem trabalhando, né? Agora, só para entender, sabe? Desculpa te interromper. Na hora que você vai mudar a estrutura para poder ser um clube formador... Sim. Qual é a barreira que existe? É financeira? É documentação? Precisa ter alguma licença especial? Não. O clube formador a gente conseguiu virar agora, né? 2024. Só agora? Foi clube formador. Porque assim, clube formador, você tem a parte do registro federativo, onde você se registra na Federação Cearense e na CBF. Então você está legalizado para disputar competições federadas. O CNPJ lá... Ok. Pois é, vamos fazer só um ponto aí.
como é que faz para chegar nesse nível aí de poder se federar? Então, vamos supor, você tem um projeto social e você quer disputar competições da federação. Okay. E aí você procura a federação e aí você apresenta lá, olha, eu tenho um clube, eu tenho uma associação, eu tenho um estatuto social, então você entrega a documentação e faz a solicitação de registro. E aí a federação vai lhe dizer, olha, custa tanto. E aí, se você aceita, você paga, a federação te registra. Você não é obrigado a se profissionalizar. Mas para jogar, por exemplo, um sub-13, um sub-15, um sub-17, você precisa ser registrado na federação. Aí você pode jogar como clube amador. Só que aí, se você quiser ter o profissional, porque qual é a vantagem do profissional? O profissional é porque você pode assinar um contrato profissional com um atleta. Então, com 16 anos, você já pode assinar um contrato profissional registrado CLT. E aí você tem as multas rescisórias, que aí são aqueles valores altos, né? Que os clubes ganham dinheiro com isso. Então, se você tem interesse em fazer a parte comercial do futebol, o ideal é que você tenha. Aí é um outro valor, bem mais alto, aí são outras dinâmicas, né? São outras exigências. E aí a gente acabou fazendo. A gente primeiro registrou as bases, e aí depois o doutor Deus mais, não, pra gente passar para isso do clube formador, pra gente segurar nosso atleta e dar oportunidade para aquele sub-20 que ainda não teve o sucesso continuar no clube, né? Por exemplo, o Pulga ele foi ter sucesso do jeito que ele está tendo hoje, 2023, 2024. Ferroviário depois de Ceará. Então foi 2 anos o Pulga mudou a realidade dele. Sempre foi bom jogador, mas rodou por vários clubes até conseguir dar esse boom, né? Então o que acontece? A gente federou, profissionalizou o time. E em 2022, a gente criou a SAF, o Centro de Formação de Atletas do Tirol. Tirol, né? Porque tem uma rua ao lado do CT que chama Rua Tirol. E há quem diga que antigamente, muito antigamente, aquela região onde a gente estava chamava-se Tirol, bairro Tirol. Bairro Tirol, me lembro. A gente fica localizado, o bairro que a gente está localizado é Jacarecanga, que é fronteira com Pirambu. A gente está bem pertinho ali da leste-oeste. Onde é esse centro de treinamento? Ao lado do centro de distribuição da Pague Menos na leste-oeste, fica próximo do Centro Fashion, fica próximo da Marinha. Próximo do bombeiro lá, daquela praça. É onde era a antiga Cibresme, uma empresa que fabricava móveis de aço, a Ironte. Então era naquela região ali. Caramba, tá assim onde é. Agora, sabe uma pergunta? Por que vocês não deixaram o nome Pague Menos, assim como o Red Bull, por exemplo? Excelente sua pergunta. E aí eu vou dizer, como eu gosto de responder as perguntas, na sinceridade, houve uma denúncia em 2020 de um caso de injúria racial de um atleta nosso a um atleta adversário, na categoria sub-20, tá? E isso parece que houve uma situação entre 2 atletas e a gente não ouviu, né? Inclusive, a arbitragem não foi registrada em súmula, porque o árbitro não ouviu, ninguém ouviu e tudo. Só que o que aconteceu? O presidente desse time adversário, né? E não era rival nenhum da gente, a gente não tem rivalidade com clube nenhum. Mas para ganhar um pouquinho de mídia, pegou o garoto e fez um vídeo com o garoto, dizendo que o garoto tinha sido chamado de macaco, não sei o quê, e nada foi provado. Houve uma denúncia junto à federação e a gente foi absolvido, inclusive o nosso atleta foi absolvido também. Só que o que foi que aconteceu? Esse vídeo chegou muito rápido pro Dr. Deusmar. E aí, Dr. Deusmar, me lembro como fosse hoje, um dia depois do jogo, 7h30 da manhã, eu acordo com a mensagem dele com o vídeo desse garoto, eu não tinha nem visto ainda. E aí o Dr. Deusmar, quero conversar. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele disse, olha, isso aqui já está na diretoria da Pague Menos e isso pode causar uma repercussão muito positiva, muito negativa, porque a Pague Menos tem mercado aberto. Sim. A Pague Menos tem ação. Então, é mercado aberto, né? Você já pensou o que é que os acionistas vão dizer que a Pague Menos, porque não é o time, eles vão botar o nome da Pague Menos em letras garrafais. Pague Menos envolvido em injúria racial. Aí isso era péssimo para os negócios. Aí o doutor Deusmar e aí os conselheiros chegaram e disseram assim, Deusmar, é melhor mudar o nome. Desvincular. Então, a Pague Menos sempre ajudou o clube, sempre nos ajudou, tá? Até 2020, ela que bancava a maior parte do clube. Mas depois que o Dr. Deusmar chegou, ele tornou-se o mecenas, né? Ele é o cara que é do CPF dele, das empresas dele, que não seja Pague Menos, né? Pague Menos dá uma, vamos dizer assim, dá uma ajuda moral e eu sou muito grato a Pague Menos por isso, né? Até porque eu fui funcionário e eu amo a Pague Menos. Até que eu nem entro em outras redes de farmácia, eu mando minha esposa entrar. Eu tenho um bloqueio, né, em relação a isso. E aí, o que acontece? Por conta desse fato, aí o doutor Deusmar, vamos mudar o nome. E aí foi na época que criou a lei da SAF. Ah, entendi. E o que é que o doutor Deusmar mais entende? Ganhar dinheiro. Ele é um mega empresário.
então vamos transformar a associação em empresa. E aí, transformando em empresa, aí ele entende. Eu entendo da bola, ele entende da empresa. E aí a gente fez o quê? Aí a gente adotou, né, criou a SAF, Centro de Formação de Atletas do Tirol. E aí a gente fez esse impulsionamento, né, mudando todos os planejamentos que a gente tinha, saindo de uma associação para um clube. E aí a gente culminou agora esse ano de 2024 com o certificado de clube formador da CBF. São 90 e poucos equipes só, né, de uma bolha aí de quase 1.000 equipes federadas. A gente conseguiu. E a gente, talvez, hoje a gente seja, dos clubes formadores, aquele que tem menos estrutura. Mas, cara, tudo é muito bonitinho, tudo é muito certinho, tudo é muito azeitadinho lá, né, no clube. Eu fiz tudo com muito carinho, né? É um filho que eu tenho, que eu criei, que está aparecendo assim pro mercado. Então, hoje a gente é um clube de futebol profissional da Série A do Campeonato Cearense, né? Disputamos a primeira vez agora. Só fazer uma pergunta, sabe? Vocês fizeram todo o caminho, vocês começaram lá na C, vocês têm que começar por aí, né? 2021. Vocês começaram lá na C. Como Grêmio Recreativo Pague Menos ainda, Série C, fomos vice-campeões, perdemos nos pênaltis pro Guarani de Juazeiro invictos. O Guarani de Juazeiro, o Leão do Mercado. Leão do Mercado subiu com a gente em 2021 para 22. A gente fez a melhor campanha e o Guarani de Juazeiro venceu 0-0 a final, venceu nos pênaltis lá no Moraizão, em Maranguape. Subimos Série B. Na Série B jogamos, aí transformamos, criamos a SAF, aí já saiu o Grêmio Recreativo Pague Menos, já veio o Tirol. 22 e 23, Série B. E aí 24 aí, veio... Série B, vocês disputaram a final Série B, Série B. Não, Série B, Série B. Não, ficamos. Ficou. Nos 2 anos conseguimos, em 2022 terminamos em 5º, né? Em 2022 terminamos em 7º, a gente não foi tão bem, mas aí em 23 eu disse, cara... Esse ano vai. É tipo aquele campeonato dos comerciais, lembra? Cara, eu não gosto de perder. Aí tu já começou a botar uma galera ali e aí eu já estava bem mais experiente no futebol profissional, né? Porque eu comecei assim a ter realidade, né, com esses caras em 2020, né? Eu era muito novo, eu gostava muito de base. E aí, cara, eu vou montar um time aqui, eu tenho uma equipe que me ajuda, que é fantásticos caras lá, e esses presidente, e eles me chamam de presidente, né? Vamos montar um time pra gente brigar? Aí eu disse assim, cara, depende do bolso do chefe, né? Porque futebol é caro. E aí eu fui, doutor, uma tentativazinha, e aquele velho envelope debaixo do braço, aquele velho orçamento. Ó, doutor, aqui tem um orçamento em pé no chão, mas também tem um orçamento cabeça nas nuvens. O que é que o senhor prefere? E eu sempre ia perto do Natal. Por quê? Porque perto do Natal o coração do homem é desse tamanho, né? E aí quando eu chegava por volta ali, doutor, o seu viagem é quando? Não, viagem dia 20, por dia 15 eu tô aí, doutor. Tu vem fazer o quê? Não, fazer um balanço do ano, que nada. Era orçamento do ano seguinte, né? Doutor, eu tô pensando em fazer isso. Cara, aí dito e feito, fizemos um time, trouxemos um treinador de fora. Pode revelar quanto é que era esse orçamento? 150 mil mês. 150 mil. 150 mil aí mês. Pagava os caras? Pra segunda divisão. Pagava? Não, metade do salário é carteira assinada e metade é direito de imagem. E aí, como a gente é empresa, diferente dos clubes, das associações, a gente não pode ter furo. Porque a gente sofre auditoria, a gente tem a parte de governança, gestão, tudo isso aí. E eu tive que aprender, eu era farmacêutico, a faculdade não me ensinava isso. Gestão, governança, o que é isso? Network e stakeholder, não sei o que, meu irmão. Eu entendo de dipirona, paracetamol. E eu vou ter que aprender. Agora eu gosto de bola, é gol, entendeu? E aí eu fui fazendo porque era o que eu amava. E aí eu fui, me preparei, estudei, doutor Deusmar, assim que começou, eu fiz logo o curso de gestão do CBF Academy, pagou, sabe, vai estudar isso na hora. Então o melhor curso do Brasil é isso. Quanto? 15 mil, tá aqui, faça. E fiz e fui um dos melhores alunos do curso. Né? Então assim, eu gostava disso. Fora, né, sabe? Não, na época foi da pandemia, Academy. 2020. Foi lá. Ele era pra ir pra Granja Comaria, era pra ser no Rio, só que aí ficou online por causa não podia deslocamento. Ele é uma parte presencial e uma parte online, né? Esse é para gestão de futebol, mas tem para treinadores, né? ABC Pro, tem para observador técnico, tem auxiliar, tem um monte de coisa, né? Eu fiz para gestão, né? Porque era a minha função. E aí, o que é que acontece? A gente, em 2024, montamos uma equipe campeão. Cara, esse foi... Depois daquele campeão. 2015 foi o... Me conte aí, como é que foi essa final? Foi contra quem? Cariri. Foi contra o Cariri? No PV. O Cariri é uma SAF também? Não é uma SAF, mas é gerido por um empresário, né? Que é o seu Raimundinho do grupo Afago, né?
E aí ele tem um projeto bacana lá também, gosta de... Uma SAF. Não é ainda não. SAF, eles estavam pensando e tudo, mas eu acho que ainda não viabilizaram. Afinal, pra onde? PV, né? Eu acho que a gente botou um grande público, devia ter pelo menos umas 1000 pessoas, né? De funcionário e tudo. O seu Raimundinho levou os funcionários da Afago, tudinho, ali da ternura, né? Daquele pessoal. Seu Deusmar foi? Deusmar tava lá. Ele foi o primeiro que entrega o troféu, né, amigo? Então... Doutor, afinal e tal, e todo mundo empolgado, e vamos convidar não sei quem, vamos fazer não sei o quê, e levamos uma parte do pessoal do Pirambu, pai de atleta, mãe de atleta, cara, um barulho, mas muito legal, 3-0. Foi assim, foi uma vitória para não deixar margem. Foi um jogo incontestável, único. Jogo único. E aí, cara, foi talvez o segundo dia mais feliz que eu tive no futebol, foi essa final, né? Então, assim... Foi transmitido, sabe? Transmitido, então, a final tá no YouTube, tá no YouTube, na FCF, né? E aí, o que é que acontece? Vou viver meus 15 minutos de fama em 2025 na Série A. Então, assim, estreia, Campeonato Cearense Série A, Tirol e Ceará. Agora, deixa eu entender... Logo contra o time do coração. Deixa eu entender o salto de 24 para 25, você acaba a temporada campeão, vai para a Série A. Qual foi o teu planejamento? Do mesmo jeito que você fez lá, chegou lá na véspera do Natal, com uma pastinha debaixo do braço. O que foi que você levou para aprovar de mudança no time ou de estrutura de 24 para 25? A grande diferença de 24 para 25 é porque em 24 a gente teve o apoio de um investidor, né, que gostava muito de futebol. Essa parceria até desfez, então não quero nem dizer o investidor para também não gerar propaganda, porque ela acabou era uma empresa? Era um empresário de São Paulo, né, que já trabalhou nos clubes aqui e tudo, mas assim, foi um namoro que terminou em briga, né, tipo assim, então não vale a pena mencionar, mas a gente tem que dar o mérito que a gente teve, ajuda pra gente conquistar tanto o título da Série B como a participação da Série A, só que logo no começo houve uma ruptura, né, eles quebraram o contrato com o doutor, e o doutor, por ser um cara, nem levou isso pra frente, disse, cara, tudo bem, ninguém pega na minha mulher, que eu vou tocar isso aí sem eles. E a gente tocou, e aí o pessoal disse assim, sabe, qual é o objetivo do time na Série A? É permanecer? E aí eu vou lhe responder, e eu dizer, eu vou lhe responder de duas formas. Eu vou lhe responder como diretor do clube, e vou lhe responder como desportista, tá? Como diretor do clube, é óbvio que é permanecer, porque é o primeiro ano. Tá? Então, tudo é novidade pra gente. Jogar uma Série C, uma Série B é uma situação. Jogar uma Série A é outra. Mas eu vou dizer pra ti, cara, eu me conheço. Eu vou classificar. Eu vou montar um time pra eu classificar e vou brigar por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E, cara, dito e feito. Uma rodada de antecedência eu já tava classificado pra Série D, né? Minha mãe do meu lado lá, tem até uma foto, uma coisa que na hora que o juiz apitou, eu venci o Floresta 2-0. Olha aí. E, cara, eu desabei, né, no colo da minha mãe. Chorando demais. Mãe, consegui. Eu consegui. As pessoas perguntavam, tu vai ficar? Eu vou ficar e vou classificar. E eu classifiquei. E aí pegamos o Ferroviário, né, nas quartas de final, perdemos as 2 partidas, mas aí também eu perdoo o Ferroviário, não tem problema, quem tinha que ganhar era eles mesmos, né? Mas eu tinha já cumprido minha missão. Então a gente parou as atividades do profissional, né, porque a gente não tinha mais calendário, só que graças a Deus, próximo ano a gente volta para a Série A. E joga joga Campeonato Brasileiro Série D, né? Série D o ano todo? Série D são 7 meses, 7 meses. Começa em maio, termina em setembro, para quem classifica. Quem sair na primeira fase, em agosto tá encerrado, né? Só que a gente tem a Taça Fares Lopes, que é um campeonato que dá uma vaga para a Copa do Brasil, que acontece em outubro e novembro, né? Então a gente pode dizer que a gente tem um calendário cheio. Nesse momento vocês estão se preparando para Fares Lopes. Ale, Guga, o envelope já tá pronto. Eu tô esperando só chegar dezembro. Entendi. Entendeu? Porque aí a pancada é maior, entendeu? Porque... E aí, sabe, qual é o seu objetivo? Já estão me perguntando. Vocês me perguntaram, mas já vou dizendo, né? Qual é o seu objetivo? Eu vou responder de 2 formas. Como gestor e como desportista. Como gestor, é fazer a melhor campanha que eu puder. Como desportista, eu vou me classificar para a fase final. Esse é o meu pensamento. Rapaz, vou torcer pro Tirol. Vamos fazer um agora é gol lá no jogo do Tirol? Vamos. Na Fares Lopes? Não, eu quero fazer um bastidor do Tirol. Quem são os times vão que gostar vão disputar demais. a Fares Lopes? Ano passado, porque a Fares Lopes, o que é que acontece? Como o resultado da Fares Lopes só vale o título para uma vaga na Copa do Brasil, quem tem vaga não participa.
Ceará e Fortaleza participam com o Sub-20, porque eles já treinam o Sub-20 para a Copa São Paulo. Tá. Então eles usam a Fares Lopes. Então são dois times que normalmente não brigam por título, né? Porque vai com a base. Então, quem realmente, ano passado, quem foi campeão foi o Ferroviário, né? Ganhou a final do Caucaia, do Floresta, aliás. Então ficou Ferroviário, normalmente quem participa. Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Caucaia, Tirol, esses praticamente são certos, Atlético Cearense, Horizonte, a depender, né, do investimento da prefeitura, tá? Então, e agora a gente está sabendo que vão vir forte agora esse projeto novo lá em Sobral, Vila Real, né? Que é que foi comprado eles vão participar da 3ª divisão agora, né? São 4 times apenas. O Guarani de Sobral, que passou 2 anos suspenso, volta agora também a disputar. E aí, muito provavelmente, os dois, eles estão montando bons times, né? Tanto é que a metade do meu time do Cearense está no Vila Real, né? Inclusive o treinador foi para lá. Então eu acredito, se não houver surpresa, deve subir Guarani e Vila Real, né? 2 times que vão representar Sobral. E esse ano a federação meio que premiou esses times. Porque antigamente não podia jogar Fares Lopes quem fosse da 3ª. Entendi. Mas os dois, o campeão e o vice, que vão ascender para a 2ª, a federação permitiu. Então é provável que Guarani, Sobral e Vila Real participem também da Fares. Então, esse ano, muito provavelmente, vai ser a Fares Lopes mais difícil dos últimos 5 anos. Vai ser um campeonato legal, né? Vai, e é um campeonato legal. É um campeonato legal porque Copa do Brasil, Guga Lê, olha o Maracanã. O Maracanã chegou à 3ª fase jogando contra o Internacional, né? Fez um bom jogo, ganhou mais de 4 milhões de reais em 3 partidas. O Maracanã quase desclassificou. Quase. Entendeu? Então, assim, é uma galinha dos ovos de ouro mesmo. Agora, entendeu? sabe, se chegasse uma proposta, vamos supor que você chega numa situação parecida com a do Maracanã. Sim. Você faz um primeiro jogo em que, assim, não tá tudo perdido, não é terra arrasada, dá para brigar ainda tem jogo. Negocia-se a segunda partida, o mando? Ale, o que é prudente fazer? Eu não vou dizer para você que a gente não escutaria a proposta, tá? Porque assim, o Tirol é um clube, ainda é um clube de bairro, né? Representa um bairro praticamente. A gente não tem torcida, a nossa torcida é orgânica, é pai, mãe de atleta e algumas pessoas da comunidade. Então, e a gente é uma empresa. E essa empresa foi criada para profissionalizar o trabalho de uma associação, mas também para ganhar dinheiro com futebol. Sim. E quando é que a gente vai ganhar dinheiro com futebol? A gente tem alguns atletas já no mercado, em outras equipes, que a gente plantou e outros times estão semeando. E a gente está torcendo para que esses times semeiem bem, frutifiquem. Só que é uma oportunidade de um dinheiro certo e um bom dinheiro. Então, eu acho que é uma possibilidade. Eu não critico o Maracanã, entendeu? Apesar dele ter uma torcidazinha lá fiel e tudo, mas torcida de 500, 600 pessoas, muito provavelmente eles ganharam um bom dinheiro vendendo o jogo. A gente não sabe, ninguém sabe. Né? Vendendo o jogo, não, desculpa, vendendo o mando, vendendo né? Mando. Vamos dizer, porque depois dizer que os caras venderam o jogo. Não, vendendo o mando, até porque eu conheço vários atletas lá, conheço o Júnior Cearense, são pessoas assim. Que acima de qualquer suspeita, e no futebol é difícil hoje, né? Principalmente por conta das bets, de aposta e tudo, mas é uma possibilidade que você tem que considerar, principalmente a gente. Ceará e Fortaleza é diferente, porque a torcida lota, até o próprio Ferroviário, mas a gente, Maracanã, o próprio Floresta. Então o cara chega, olha, eu vou te oferecer 500 mil para tu mandar o jogo em Santa Catarina. Aí eu vou gastar 10 mil no PV, e não vou ter a renda para tirar nem os 10 mil. Talvez, se fosse um Flamengo, aí compensa ficar aqui. Porque o Flamengo enche um PV, um Palmeiras, um São Paulo, um Vasco, enche um Presidente Vargas, 20 mil pessoas. O Castelão talvez não, mas enche. Então compensa você estar aqui na sua cidade para a sua torcida ir, para seus atletas irem. Mas um time que tem menos torcida, por exemplo, o jogo do Ceará agora, que vocês acompanharam, o Atlético Mineiro, a torcida bem pequenininha. Então você faz um jogo contra o Atlético Mineiro. Não, mas a torcida é massa, eu gosto do Atlético Mineiro, tá? Me perdoa. Mas eu vi o seu vídeo, tinha bem pouquinho mesmo, você estava falando disso, não é me mentira, 12 pessoas, não. Pois é, então assim, talvez não compense. Aí você chega pro Atlético, assim, o Atlético chega pra você, vamos fazer esse jogo em Juiz de Fora, no interior de Minas. A gente dá 500 mil.
poxa, não tem como desconsiderar nem isso, do envelopezinho, mano. Não, o envelope chega pra ver a divisão. Doutor, como é que fica os condicionamentos? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra pegar esse gancho aqui. Eu tô achando que tu tá querendo montar um time. Pra pegar esse gancho, só pra pegar esse gancho aqui. Um time lá do Passaré? Não, claro que não. O Passaré tem um campo muito bom lá, hein? Tem um campo lá? É, o campo do Sumaré lá. A gente jogou bastante lá. Não sei se ainda tem hoje, mas era um tapetinho, hein? Rapaz, eu fui volante do São Gerardo. Que é lá no Rodolfo Teófilo. Mas tu foi a bola, macho. O São Gerardo ainda joga os campeonatos de base do estado. Ainda tem, né? Que é o Ica lá, que é um abnegado, um cara sensacional que bota os meninos lá pra jogar. Porra, cara, na minha época, esqueci o nome do cara, acho que era o Silas. Na minha época. Eu fui atleta do tu não era a bola, do não, Silas. Eu joguei com o Rui César e com outro cara, com o Silvio. O Silvio bateu profissional, bateu Fortaleza profissional. Que era um cara contemporâneo meu, jogava no São Geraldo junto comigo. O Tirol, ele tá, obviamente, no início da jornada, né? Sim. Tem muita lenha para queimar. Mas a minha pergunta é se existe um planejamento, ou uma visão, ou um desejo, ou uma estrutura para que aconteça. Você estava falando que a torcida é uma torcida orgânica ali, né, em torno da comunidade e dos pais dos atletas. Mas tem algum planejamento de marketing que seja para que essa marca acabe tracionando ao ponto de fazer essa torcida ir crescendo e para ser um escudo forte daqui a 20 anos? Ale, não é um objetivo, tá, o Tirol ser clube de massa. E aí eu vou lhe dizer, mas por que, Sávio? Por que, Sávio? Porque clube de massa, ele gera uma responsabilidade dobrada e triplicada. Porque quando você está bem, esses caras carregam você no braço. Quando você está mal, esses caras querem te matar. Porque futebol é paixão. Isso. E com paixão você tem que trabalhar com calma. Vide o homem apaixonado. O que é que ele faz quando está apaixonado? E quando a paixão acaba, tudo se destrói. Então, futebol, por ser paixão, eu vejo aí meus colegas diretores aí, Marcelo Paes, que está sofrendo aí uma barra pesadíssima. O melhor presidente da história do Fortaleza, um cara fenomenal, tá? Um gênio do futebol, que apareceu assim, praticamente do nada. O cara é ameaçado de morte. Porque o Fortaleza não está bem. Por quê? Porque eles trabalharam tão bem, que a expectativa da torcida do Fortaleza ficou muito alta, que não é a nossa realidade. Ah, mas o Fortaleza tem faturamento de 200 milhões. O Flamengo é de 2 bilhões, amigo. Então como é que a gente quer bater com esses caras? Vai acontecer de 10 jogos a gente ganhar 2, 3, mas o resto é pé mesmo. A obrigação é deles ganhar, entendeu? Só que quando você termina o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, você joga 2, 3 Libertadores, você vai para uma final de Sul-Americana, mesmo a torcida diz o quê? Eu não sou marro pequeno, eu sou grande. Mas você acha que Fortaleza e Ceará ainda são times assim médios? São times médios, são times médios, tá? E aí a gente, vários motivos, faturamento, quantidade de títulos, projeção e tudo. Onde é que nós somos muito grandes? As nossas torcidas. E aí elas são fenomenais. Elas fazem diferença. Torcida muito grande, muito problema, muita pressão. Cobrança. Né? Então, isso eu não quero, sabe, Ale? Eu juro pra você, sabe? Se você pudesse ter a torcida do Ceará de Fortaleza torcendo Tirol, eu vou ter. Mas eu vou ter como segundo time de todo mundo. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho diferente. Eu quero ser o cara, eu quero ser o filho caçula, né, do futebol, e que todo mundo diz assim, cara, tem jogo do Tirol, mas eu vou torcer o Tirol. Minha camisa não representa o Ceará. Minha camisa não representa o Fortaleza. Eu tenho o máximo respeito por todos os dois, porque eu sei o meu lugar. Então, meu irmão, você torce Ceará? Torça. Quando a gente jogar com o Ceará, torça Ceará. Agora, quando a gente jogar com Fortaleza, torça Tirol. Quando a gente jogar contra o Ferroviário, torça Tirol. Quando eu jogar contra o Floresta, torça Tirol. Por quê? Porque a gente é um projeto social muito bem sucedido. E os outros não são? São também. Só que a gente ainda levanta essa bandeira, o time do Pirambu. O time que resgata criança da criminalidade, né? Tenta reduzir as mazelas sociais onde esses meninos estão inseridos, tá? E a gente tenta dar uma oportunidade, como a gente deu pro Puga, como a gente deu pro Caio, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho. A gente quer ser o segundo time de todo mundo. E tudo bem. Para mim tá ótimo, entendeu? Então, o meu trabalho é um trabalho junto à minha comunidade, tá? E a visibilidade, ela vai vir naturalmente, porque eu acredito que um trabalho bem feito, que dá resultado, apaixonado, né? Aparece. Onde as notícias que chegam são notícias positivas,
a tendência é que todo mundo abraça. Sabe? Ainda pegou o azul do Fortaleza, o preto do Ceará e o branco do Ferroviário. Sabe, me diga uma coisa, antes de entrar nessa questão que eu tenho uma pergunta sobre as crianças. Nós estivemos lá no Ceará e Atlético, né? E eu contei aqui, por baixo, ali, só a contagem ali, 7 bets. 7 bets anunciando no coisa. Ou seja, o futebol, não só brasileiro, mas mundial, ele foi invadido pelas essas bets. Eu queria a sua opinião sobre essa coisa das bets no futebol, de um modo geral, entendeu? E também sobre as SAFs. Sim. As SAFs que estão aí, tem umas que estão metidas aí num rolo danado. Qual é a SAF que está metida em rolo? Não, tá aí, né? Só ler os praticamente jornais aí, né? todas ali. Né? A SAF do Atlético. E aí eu vou lhe dizer o que é que acontece. Eu quero que você dê um panorama aí sobre... Bom, das bets é o seguinte, se a gente olhar a luz apenas da área, da parte financeira, bom, é um benefício. Ou seja, muitos clubes hoje estão se mantendo por conta do dinheiro da bet. Jogou o nível do futebol. Entendeu? Só que, se você olhar o lado social, e que é muito importante pra gente, isso é muito ruim. Por quê? Porque hoje, por menos dinheiro que o cara tenha, o pouco que ele tem está sendo usado para aposta esportiva. Ele está apostando, usando. E aí, a gente tem um presidente do clube, o fundador de uma das maiores redes de farmácia do país, que trabalha diretamente com varejo, e o setor mais impactado hoje com as bets é o varejo. Tá? As lojas, farmácias, padarias, tudo. A pessoa está deixando de comprar o remédio para jogar. E aí o Dr. Deusmar não podia ter uma atitude diferente. Então, nós já recebemos algumas sondagens, né, de algumas bets para patrocinar o Tirol por conta da Série A e da Série D no próximo ano. Mas o Dr. Deusmar já disse, sabe, nem faz proposta, nem recebe proposta, porque seria hipocrisia minha de fazer um vídeo e dizer que não aposte, não deixe de comprar o remédio, não deixe de comprar o pãozinho, não deixe de comprar o carrinho do seu filho no Dia das Crianças para apostar e no meu time ter lá uma bet. Então, doutor, do jeito que o senhor disser. Então, se ele tem o recurso para manter o clube sem precisar da bet, a gente vai seguir assim, tá? E ele está coberto de razão. Eu acho que hoje, daqui a pouco, vai virar um problema de saúde pública, tá? Para os clubes é ótimo, para emissoras de TV é ótimo, porque é muito dinheiro. Esses caras enricaram, assim, 2, 3 anos, assim, coisas que... Agora, há quem diga, né, e acho que no nosso país, infelizmente, acontece, o crime organizado está muito envolvido agora, está muito inserido, né? Então, é um campo minado, sabe? É aquela coisa de você dizer, você vai receber muito dinheiro, mas vem de onde? Esse dinheiro, ele é honesto? Como é que é esse dinheiro? E você não tem como saber. Então, se a gente tem uma SAF, que a gente é uma SAF diferente da grande maioria das SAFs do Brasil, e aí eu vou responder a pergunta, porque as SAFs, elas foram criadas para fazer a parte bonita do futebol. Investir nos grandes talentos, conquistar os grandes campeonatos, mas jogaram para as associações todas as dívidas. Os problemas trabalhistas e tudo. Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram o que era podre, deixaram dentro da associação. Pegaram o que era bom, jogaram para a SAF. Ou seja, criaram uma empresa limpa, zeradinha, e deixaram a outra suja. Então, a gente não. A associação da gente, o Grêmio Recreativo Pague Menos, era limpo. Não tinha dívida, não tinha nada. E a SAF começou da mesma forma. Então, o Vasco, a SAF do Vasco, a 77 lá e tudo, que já romperam o contato, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles pegaram, olha, a gente deve aqui 15 milhões de reais em débitos, em passivo, trabalhista, seja o que for. E aí, como é que a gente não tem como pagar? Aí chega um grupo de investimento e diz assim, olha, pois eu faço o seguinte, eu pago as dívidas, mas a gente monta uma SAF e a gente vai gerir. E aí chegam esses caras, investidor, que às vezes a gente não sabe de onde vem o dinheiro, o cara pega 30 milhões, paga as contas com 15 e pega os outros 15 e vai investir em 5, 6 anos. Só que aí eles vão mandar naquilo ali tudo. Por que que foi criada a SAF? Porque a associação não tinha como pagar. E os caras que contraíram essas dívidas, passaram a dívida para o outro. Então é muito fácil. Então você faz toda a besteira, deixa o teu clube na lona, e aí chega os caras, eu não tenho como pagar não. Tu quer comprar meu clube? Agora tu vai comprar com tudo que tem lá. Com as dívidas, com tudo. Eu quero.
Aí os caras vêm com muito dinheiro, às vezes até dia de lavagem mesmo e tudo, e aporta e tudo, e fica tomando conta do clube 5, 10 anos. O do Vasco, o que foi? Que eles não tiveram o resultado esportivo. E aí houve aquela celeuma toda, né? De romper, de não sei o quê, de a torcida meter pau e tal. A do Atlético, do Palmeiras, esse tipo de coisa, aí é diferente, porque aí é um mecenas, né? Com o menino lá, com a Leila, que aí são doidos pelo clube, bota muito dinheiro lá dentro, né? E são doidos por bola. No meu caso, o Dr. Deusmar, ele não é apaixonado por futebol. Ele é apaixonado por bolsa de valores, apaixonado pela Pague Menos, e ele gosta de futebol, mas ele gosta do que o futebol proporciona. Né, o lúdico, a socialização da criança, né, trazer uma comunidade para dentro do clube. Em 15 anos que a gente está dentro do Grande Pirambu, né, que eu acho que vocês sabem, o Pirambu é a 7ª favela do país, né, é a 3ª do Nordeste e a maior do estado do Ceará. Então lá nós temos 2 grandes facções, né, que dividem o Pirambu mesmo, né, então de vez em quando a gente tem que fechar as portas, porque agora, em 15 anos nós nunca fomos assaltados. Nunca um atleta nosso sofreu tentativa de homicídio. E olha que a gente tem atleta de todos os locais Sim. de Fortaleza. Então, tem o atleta da localidade da facção X, tem o atleta da localidade da facção Y. Ele chega uniformizadozinho, às vezes o cara olha, não, tá uniformizado, deixa, é atleta. E a gente, por quê? Porque a gente atende todo mundo. E muitas vezes o traficante, ele não quer que o seu filho entre no mundo do crime. E às vezes ele bota o menino para praticar esporte. E a gente abre para esse tipo de gente. Me diga uma coisa, quantas crianças e adultos hoje o Tirol tem ao todo no seu... Hoje a gente tem um corpo de trabalho em torno de 42 colaboradores, né? E de atletas de rendimento, nós temos em torno de 175, né, registrados na federação. E aí a gente tem pelo menos mais uns 200 atletas que passam por lá fazendo avaliação. Né? À noite nós temos uma parceria com um projeto lá que atende em torno de 150 na prática de futsal e futebol 7, entendeu? Que aí a gente abre para a comunidade. Então, assim, a gente atende, por dia a gente tem em torno de 300, 350 pessoas circulando lá. Tem, além de futebol, tem refeição, tem todo um... Os nossos atletas, sim. A gente, hoje, até pelo certificado de clube formador, que foi assim uma bola muito dentro que o doutor Deusmar quis, né? E eu disse, doutor, agora, como clube formador, tem que haver mais investimento. A gente precisa de outros tipos de profissional, a gente precisa de algumas documentações, que você até tinha perguntado, né? Algumas exigências. E aí ele disse, eu quero porque o nosso trabalho é bem feito e isso é valorizado. E eu sei, e é valorizado mesmo. E aí a gente virou o clube formador, né? Então a gente tem serviço de psicologia, assistente social, odontologia, enfermagem com ambulatório, médico, né? A parte médica. Aí nós temos comissão técnica própria para todas as categorias, refeição, lanche, suplementação. Todas as nossas categorias só vão a jogos juntas de ônibus, vai e volta, entendeu? Então, todo mundo uniformizado, uniforme de passeio, uniforme de jogo, uniforme de aquecimento. Então a gente tem tudo dentro daquilo que o envelope permite. Né? Agora tem uma pergunta aí, cabe uma pergunta. E o futebol feminino? Nós tivemos uma parceria. Já tem essa... Nós tivemos uma parceria com o IFCE, né, que o projeto Academia Futebol, que foi executado lá no clube, né, que era com futebol feminino, tá? Mas assim, por que é que esse projeto durou 2 anos e a gente encerrou as atividades dele, né? Era um projeto tocado pelo IFCE, a gente só cedia o espaço. Mas eu vou dizer por que é que a gente não abraçou mais, não continuou o projeto de futebol feminino. Estrutura. A gente só tem um campo de futebol grande, tá? A gente tem 6 categorias e à noite a gente tem que ter o espaço da comunidade. Isso aí é algo que eu tenho já há 10 anos, tá? A gente tem a parceria com o Corpo de Bombeiros que executa atividade para idosos lá, né? Fazendo aquela educação físicazinha nas praças. Legal. A gente tem lá no clube, então assim, tem coisas que eu não mexo nem para beneficiar meu clube. Então, o nosso clube aqui ele vai até às 18. À noite é da comunidade, porque foi essa comunidade que nos abraçou e não é na hora que a gente está comendo o filé que a gente tem que esquecer do osso que a gente roeu, né? E esses caras roeram o osso comigo, né? Então, imagina. À noite ninguém mexe. À noite, enquanto eu estiver lá, é da comunidade. Eu sugiro que ele faça um envelopezinho, bote lá as mulheres no envelope e mande lá pro doutor Deusmar, não, mas né? eu tenho assim, se por mim eu vou falar, como desportista, a gente ainda estaria com futsal em atividade, eu gosto bastante, os jogos de futsal são muito emocionantes, né? Muito. Eu já consegui botar mais gente assistindo uma semifinal de futsal dentro da minha quadra do que no próprio PV.
jogando com imagina. O Atlético Mineiro tinha uma equipe de futebol. E muito forte, hein? Muito forte. Então, também deram uma parada lá. Então, assim, por mim, eu teria o futebol, o futsal, teria o handball. Eu gosto, porque eu sou um desportista. Eu pratiquei todas as modalidades sem imaginar. Eu tênis de mesa, handball, voleibol, basquete. Porque na época da faculdade, eu era o cara que organizava os times da universidade. Eu me formei em farmácia, né? Então, eu era o cara que coordenava o time da FFOI, Faculdade de Farmácia, Odonto e Enfermagem, era o núcleo da UFC, era o centro. E eu sou formado em letras, né? Eu sou professor de língua portuguesa, sou formado em letras pela UES. E o Centro de Humanidades da UES, eu montava o time que montava era eu. Então, a gente tinha competições no interior. E essas competições eram tipo Jogos Olímpicos, ou seja, eram várias modalidades. Então, eu organizava e quando faltava um atleta, quem vai? Bora, Sávio. E eu era um cara daquele tipo de cara. Eu não sou o melhor em nada, mas, meu irmão, eu tava longe de ser o pior. Eu vi vocês dois conversando, você não joga nada, você não joga nada. Cara, eu jogava bem. E se você botar voleibol, basquete, handball, tudo eu fazia bem. Então, assim, porque, cara, é minha paixão. Então, quando você tem uma paixão, meu irmão, faça e faça direitinho. Porque além da diversão que isso aqui vai lhe causar o prazer de dizer assim, poxa, como eu sou competente, né? E isso me dá muito prazer, sabe? Então, por mim, eu teria tudo. Mas a nossa estrutura hoje, mas se Deus quiser, tenho outros envelopes lá guardados. Só que são envelopes assim que estão muito zeros, né? Para fazer um centro de treinamento e aí o homem ainda se assusta com isso. Na bolsa não, ele investe aí 20 milhões para abrir uma empresa na bolsa, né? Para investir, mas para um centro de treinamento... mas você chega lá. Tem uns 9-0 aí que eu tô guardando. Aí isso aí tem que ser no Natal, tem que ser no dia do Natal. Tem que ser dia 24. Dia 24. Mas vamos marcar esse bonde aí de fazer esse conteúdo lá no Tirol, centro de treinamento. Por favor. O Tirol por dentro. Galera, Sávio Santos, diretor do Tirol. Olha, o Sávio, massa. Obrigado, parabéns, cara. Massa. Parabéns pelo trabalho. Um abraço aí para a Coruja do Pirambu. E o Luiz Neto, meu ex-volante do Fluminense, tá no Tirol. Verdade, é o nosso... Tá contratado já? Tá contratado. Não, já tá jogando. Inclusive, ele jogou ano passado. Né? Inclusive aqui eu vou, de repente, vou convidá-los agora... Quinta-feira, nós temos uma semifinal na nossa categoria Sub-17 no Estádio Presidente Vargas. Vai ser um jogo transmitido pela TV União, canal aberto 17.1. Uma parceria com a Liga Ceará, né? Uma semifinal. E na sexta-feira nós temos uma oitava de final da Copa Seroma da categoria Sub-20, às 9h30 da manhã, também no PV. Então, tivessem farrenado, sei que vocês são muito ocupados, mas de repente, rapaz, sabe de uma coisa? Hoje é sexta-feira. Eu quero lá saber de nada, Beach Park, quero saber de podcast, eu vou assistir o jogo lá no PV. Aí eu vou assistir lá, eu ver o Tirol lá e de repente a gente bate umas fotos lá. E de repente eu tiro uma camisa dos atletas lá pra dar, porque eu fiquei devendo hoje, né? Mas eu já expliquei e pode ter certeza que agora não posso trazer o Beach Park todo, que é gente demais, tá? Mas aqui, as 4 feras aqui tá garantida, tá bom? A dele é extra G, viu? A dele é XL. Não, vocês estão bem, vocês estão no shape aí. Eu tô emagrecendo, viu? Tanto é que o apelido dele é XL Beach. Eu tô emagrecendo, viu? Certo. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio até agora. Siga a gente nas redes sociais, @PodAgoraPod. Segue o Tirol também. Obrigado, Beach Park, Fini, Nissan Jangada e Mercadinho de São Luís. Até a próxima.